Você já checou a previsão do tempo 10 vezes seguidas antes de uma reunião importante, como se a 10ª olhada no seu smartphone pudesse magicamente afastar as nuvens? Ou talvez você tenha passado horas revivendo uma conversa antiga, tentando encontrar aquela resposta perfeita que você jamais terá a chance de dar? Se sim, você não está sozinho. Todos nós caímos na armadilha de uma das ilusões mais traiçoeiras da nossa mente, a ilusão de controle. Hoje, vamos discutir por que essa sua tentativa desesperada de controlar o clima, as outras pessoas e o seu próprio passado não é apenas inútil, mas ativamente impede você de ser feliz. E eu prometo, até o final deste vídeo, você vai descobrir como quebrar esses grilhões mentais e sentir um alívio inacreditável. Afinal, você se considera uma pessoa controladora? Escreva nos comentários, sim ou não. Vai ser interessante ver a resposta. Para entender por que nos agarramos de forma tão desesperada ao volante do controle, mesmo onde ele simplesmente não existe, precisamos olhar para o nosso passado evolutivo. Para os nossos ancestrais distantes, controle significava sobrevivência. Controlar o fogo, o território, as reservas de comida, esses eram marcadores diretos de segurança e sucesso. Esse instinto está profundamente enraizado em nosso cérebro. O problema é que o mundo moderno se tornou incomensuravelmente mais complexo. Nosso cérebro antigo ainda tenta aplicar estratégias velhas a novas realidades. Ele não enxerga a diferença entre controlar uma lança e controlar a opinião do seu chefe ou o humor do seu parceiro. Essa sede por controle é um atavismo que, no século XXI, deixou de ser uma ferramenta útil para se tornar uma fonte de ansiedade constante. Tentamos desesperadamente ordenar o caos, mas o caos é o estado natural do universo. E a nossa principal missão não é derrotá-lo, mas sim aprender a nadar nele. Para começar, vamos direto ao ponto principal. Entender o que é a ilusão de controle. É um viés cognitivo que nos faz acreditar que podemos influenciar eventos que, na realidade, estão completamente fora do nosso alcance. As psicólogas Ellen Langer e Judith Rodin conduziram um experimento clássico em um lar de idosos. A um grupo de idosos, elas deram uma planta e disseram que eles seriam totalmente responsáveis por ela. Regar, cuidar, tudo era com eles. O outro grupo também recebeu uma planta, mas foi informado de que a equipe cuidaria dela. Algum tempo depois, o primeiro grupo, que havia ganhado uma minúscula ilha de controle, se tornou significativamente mais feliz, mais ativo e até mais saudável. Isso comprova o quanto o controle é vital para nós. Mas é exatamente aqui que reside a armadilha. Nós transferimos essa sensação agradável para áreas onde ela simplesmente não funciona. Imagine aquele torcedor com a sua camisa da sorte, que tem certeza de que a roupa que veste influencia o resultado do jogo. Ele sente participação, sente controle, mas isso é apenas uma ilusão. No melhor dos casos, é inofensiva. No pior, nos faz desperdiçar energia em rituais sem sentido, em vez de focar em ações concretas. A chave para se libertar dessa ilusão está na distinção entre dois conceitos: controle e influência. Eles não são a mesma coisa, e entender essa diferença pode mudar a sua vida de forma radical. Controle é ter 100% de domínio sobre o resultado. Você pode controlar o que vai comer no café da manhã ou o livro que vai começar a ler. Influência é a capacidade de afetar a probabilidade de um resultado, mas sem nenhuma garantia. Você não pode controlar o trânsito nas estradas, isso é um fato. Mas você pode influenciar a hora da sua chegada, saindo de casa 30 minutos mais cedo. Você não tem controle sobre a decisão do seu empregador em uma entrevista, mas pode influenciá-la, preparando-se cuidadosamente, com uma boa aparência e respondendo às perguntas de forma inteligente. A pessoa obcecada pelo controle vai ficar irritada, parada no engarrafamento e praguejar contra o mundo inteiro. Já a pessoa que entende essa diferença vai se concentrar no que está ao seu alcance. Ela liga um podcast útil,
ou aproveita para ligar para os entes queridos. Sua missão é mudar o foco das tentativas inúteis de controle total para a expansão da sua zona de influência. Essa é a transição da posição de vítima das circunstâncias para a de agente ativo. Agora, vamos analisar as 3 grandes forças incontroláveis na vida de cada pessoa. A primeira, e a mais óbvia, é o passado. Ele já aconteceu, está cimentado no tempo. Qualquer tentativa de voltar mentalmente e refazer a situação é uma autoflagelação voluntária. Imagine que você carrega nas costas um saco enorme cheio de pedras. Cada pedra é um erro, um rancor, um arrependimento. Você o arrasta todos os dias, ele machuca seus ombros, atrasa seu passo e impede você de olhar para frente. O desejo de controlar o passado é exatamente esse saco. Você repete incessantemente na sua cabeça aquele encontro que deu errado, a entrevista que falhou, ou uma discussão estúpida. Para quê? Você tenta encontrar uma maneira de consertar o que é irreparável. Isso é um chiclete mental que não tem gosto nem valor nutritivo. Ele só desgasta os seus maxilares, ou seja, o seu cérebro. Aceitar o passado não significa que você o aprova. Significa reconhecer o fato de que ele acabou e que você não pode mais influenciá-lo. A única coisa que você pode controlar são as lições que você tira dele. Então, como é que se faz para parar de carregar este fardo de pedras do passado? Existem técnicas específicas que ajudam a aceitá-lo e a libertá-lo. Uma das mais poderosas é a prática da gratidão pelas lições aprendidas. Em vez de pensar, como é que eu pude cometer um erro tão grande? Pergunte-se, o que esta situação me ensinou? Que tipo de pessoa ela me ajudou a ser? Talvez um término doloroso tenha ensinado você a entender melhor seus limites, e uma demissão o tenha impulsionado a buscar a sua verdadeira vocação. Pegue um diário e escreva pelo menos 3 lições que você tirou da situação mais dolorosa do seu passado. Outro método é a despedida ritualística. Escreva uma carta para a pessoa que o magoou, ou para você mesmo no passado. Coloque para fora tudo o que está preso, toda a dor e a raiva. Depois, queime essa carta, imaginando que, junto com a fumaça, todos os seus sentimentos pesados estão indo embora. Isso não é mágica, é psicologia. Você está dando um sinal ao seu cérebro de que a história chegou ao fim. Lembre-se, o passado não é uma sentença de prisão perpétua. É apenas uma biblioteca que você pode visitar em busca de sabedoria, mas onde não se deve morar. O segundo grande elemento incontrolável são os outros. Os pensamentos deles, os sentimentos, as decisões e as ações. Esta é, talvez, a armadilha de controlo mais comum e dolorosa. Queremos que os nossos entes queridos sejam felizes, da maneira que nós definimos a felicidade. Queremos que os nossos filhos escolham o caminho certo. Queremos que o nosso parceiro pense e sinta exatamente como nós. Cada uma destas tentativas é uma invasão de um território soberano alheio. Imagine que está a tentar jogar xadrez por 2 pessoas, movendo as suas próprias peças e as do outro. Você não só priva o outro da sua vontade, como se condena a uma frustração colossal quando ele subitamente faz um movimento que você não previu. Você não pode obrigar alguém a amá-lo. Você não pode obrigar alguém a mudar. Você não pode obrigar alguém a concordar com o seu ponto de vista. Qualquer tentativa de o fazer é uma forma de violência que, inevitavelmente, levará à resistência e à destruição da relação. A única pessoa cujos pensamentos e ações você pode controlar é você mesmo. Vamos analisar melhor. Por que sentimos essa necessidade desesperada de controlar os outros? Na raiz desse desejo, quase sempre reside o medo. Medo de ser rejeitado, medo da solidão, o receio de que, se não estivermos no controle da situação, tudo desmorone. Vejamos um exemplo. A mãe que controla excessivamente o filho adulto, na verdade, teme tornar-se irrelevante. O marido que sente ciúmes e controla cada passo da esposa, tem medo de perdê-la e não acredita no seu próprio valor.
Tentamos controlar os outros para obter deles a validação da nossa própria importância, do nosso amor e da nossa segurança. No fundo, é uma tentativa de satisfazer as nossas carências internas à custa dos outros. Sempre que se apanhar com esse impulso de controlar alguém, pare e faça a si mesmo esta pergunta: que medo estou eu a tentar evitar agora? Que necessidade minha estou a tentar colmatar? Ao tomar consciência da verdadeira razão, conseguirá encontrar formas mais saudáveis de lidar com os seus medos sem invadir o espaço alheio. Por exemplo, em vez de exigir que o seu parceiro preste contas, pode dizer honestamente: sinto-me inseguro, preciso do teu apoio. Qual é o preço de tentar controlar os outros? É altíssimo. E a conta, quem paga em primeiro lugar, é você. Primeiro, vem a frustração e o desapontamento contínuos. As pessoas não são robôs, elas não vão seguir o seu roteiro. Sempre que o comportamento delas se desviar do seu planejamento, você vai sentir raiva, ressentimento e uma grande impotência. É como tentar ensinar um gato a andar nas patas traseiras. Você pode gastar anos e sua saúde mental nisso, mas no final, tudo o que você vai ter são arranhões e um animal exausto. Em segundo lugar, isso destrói seus relacionamentos. Ninguém gosta de se sentir como um fantoche. O controle constante, os conselhos não pedidos e a crítica só despertam no outro um desejo: fugir, se afastar e proteger seus limites. Você pode achar que está agindo com as melhores intenções, mas para a outra pessoa, isso soa como desconfiança e falta de respeito. Em terceiro lugar, isso esgota a sua própria energia. Em vez de canalizar suas forças para o seu desenvolvimento e sua própria felicidade, você as gasta numa luta infrutífera contra a vontade alheia. Essa é, provavelmente, uma das atividades mais desgastantes e inúteis que você pode conceber. O que fazer em vez de controlar? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Estabelecer limites pessoais saudáveis. Limites não são paredes para isolar você. São, na verdade, regras que definem como os outros podem e não podem interagir com você. Em vez de tentar mudar o comportamento de outra pessoa, você foca na sua reação a esse comportamento. Imagine que sua amiga está sempre atrasada. A tentativa de controle seria ligar a cada 5 minutos, repreender ou dar sermões. Isso não funciona. Estabelecer limites é dizer: eu valorizo muito a nossa amizade, mas é difícil ficar esperando por você por 30 minutos. Vamos fazer assim. Eu espero por você por 15 minutos, e depois sigo com meus compromissos. Você não está controlando o atraso dela. Você está controlando o seu tempo e as suas emoções. Você dá à pessoa uma escolha: ou ela respeita os seus limites, ou ela enfrenta as consequências. Isso transfere a responsabilidade pelas ações dela para ela mesma, e a responsabilidade pelo seu bem-estar fica com você. Essa é uma postura honesta e adulta, que preserva tanto o relacionamento quanto o seu equilíbrio emocional. Chegamos então à terceira grande esfera que está completamente fora do nosso controle. É o futuro e todo o vasto mundo exterior. Isso inclui tudo: o clima, a situação econômica do país, eventos políticos, doenças, o acaso. A ansiedade sobre o futuro é a tentativa do nosso cérebro de controlar aquilo que ainda nem aconteceu. Nós construímos dezenas de cenários negativos na cabeça, na esperança de nos prepararmos para tudo. E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se tivermos uma crise? Esse barulho mental não tem nada a ver com planejamento real. Planejar é quando você guarda dinheiro para o dia mau. Ansiedade é quando você visualiza esse dia mau todos os dias, em todos os detalhes. É como assistir a um filme de terror constante, onde você é o protagonista. O desejo de controlar o futuro é uma recusa em viver o presente. Você está tão ocupado tentando evitar catástrofes imaginárias que acaba perdendo a vida real, aquela que está acontecendo aqui e agora. A única maneira de realmente influenciar o futuro é viver o seu presente da forma mais plena e consciente possível. Nesses momentos, recorremos a uma sabedoria milenar.
Refiro-me à filosofia do estoicismo e à sua ideia central, a dicotomia do controle. Os estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, dividiam tudo no mundo em duas grandes categorias. A primeira, aquilo que está sob o nosso controle. A segunda, aquilo que não está sob o nosso controle. Na primeira categoria, eles incluíam uma lista muito pequena: nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas aspirações e as nossas reações ao que acontece. Ponto final. Na segunda categoria, estava tudo o resto: o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa reputação, bens, as ações dos outros, o clima, o passado e o futuro. O segredo da paz de espírito, segundo os estoicos, está em concentrar 100% da nossa energia na primeira categoria e em aprender a aceitar a segunda, exatamente como ela é. Imagine um arqueiro. Está sob o seu controle escolher um bom arco, flechas de qualidade, treinar diariamente, mirar com precisão e considerar a força do vento. Mas, a partir do momento em que a flecha deixa a corda, ela não está mais sob o seu domínio. Uma rajada repentina de vento ou um movimento do alvo podem mudar o resultado. O arqueiro sábio faz tudo o que está ao seu alcance e depois aceita o resultado com serenidade. Mas como aplicar essa sabedoria milenar na nossa vida moderna? Isso não é tão complicado quanto parece. Comece com um exercício simples. Toda vez que você sentir ansiedade, raiva ou frustração, pergunte a si mesmo: isso que está me incomodando está dentro do meu controle ou não? Se a resposta for não, por exemplo, se o que te irrita é a atitude de outro motorista na estrada, respire fundo e diga: isso está fora do meu controle. Eu só posso controlar a minha reação. Eu escolho a serenidade. Se a resposta for sim, por exemplo, você está preocupado com uma prova ou um exame, mude o foco para as ações concretas. Eu não posso controlar as perguntas da prova, mas posso controlar o tempo que dedico à minha preparação. Essa simples pergunta age como um filtro que elimina preocupações desnecessárias e direciona sua energia para um caminho construtivo. O estoicismo não é sobre reprimir emoções. É uma escolha consciente de não permitir que eventos externos controlem o seu estado interior. É o caminho para construir uma fortaleza interna inabalável que nenhuma tempestade da vida será capaz de derrubar. Quero falar sobre a ligação direta e extremamente perigosa que existe entre a necessidade de controle e a ansiedade. Essencialmente, a ansiedade patológica é o desejo descontrolado, quase hipertrofiado, de querer ter domínio sobre tudo. A pessoa ansiosa passa o tempo todo a escanear o mundo em busca de ameaças potenciais, tentando mentalmente prevenir que elas aconteçam. O cérebro dela opera em modo "e se? E se o avião cair? E se eu disser algo estúpido? E se descobrirem que eu tenho uma doença grave?" Cada um desses "e se" é uma tentativa desesperada de controlar o futuro, de prever todos os cenários possíveis para tentar garantir o mais seguro. Mas como o futuro é, por natureza, imprevisível e o número de cenários negativos é infinito, este processo vira um ciclo vicioso de sofrimento. O cérebro simplesmente entra em sobrecarga devido à tensão constante. A ironia é que quanto mais você tenta controlar a sua ansiedade, mais forte ela fica. Ao dizer a si mesmo, não se preocupe, você só está a aumentar a tensão. A saída desse ciclo não está em aumentar o controle, mas sim em relaxá-lo. Está no reconhecimento. Sim, algo de mal pode acontecer. Eu não consigo controlar isso, mas terei capacidade de lidar com a situação se ela de fato ocorrer. Se o controle é o combustível que alimenta a ansiedade, qual é, então, o antídoto? Uma das ferramentas mais eficazes é a prática da atenção plena, ou mindfulness. Atenção plena é a capacidade de direcionar sua atenção para o momento presente, sem julgamento. Enquanto a mente ansiosa vagueia constantemente no futuro, tentando controlá-lo, ou no passado, buscando corrigi-lo, o mindfulness
te traz de volta para casa, o aqui e o agora. O exercício mais simples é a observação da sua respiração. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e simplesmente observe o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Não tente controlar a respiração, nem a torne mais profunda ou mais lenta. Apenas observe. Sua mente vai se distrair, e isso é perfeitamente normal. Toda vez que você notar que divagou em pensamentos, gentilmente e sem julgamento, traga sua atenção de volta para a respiração. Essa prática simples treina o seu músculo da atenção. Ela te ensina a estar no presente, o único momento onde não há ansiedade sobre o futuro, pois ele ainda não chegou, e não há arrependimento sobre o passado, pois ele já se foi. Este é o caminho direto para a serenidade, através da rendição ao controle. Imagine sua energia mental e emocional como a bateria do seu celular. De manhã, ela está com 100% de carga. Agora, pense no que você gasta essa carga ao longo do dia. Preocupações excessivas com o que os colegas podem pensar. A raiva daquele motorista que te fechou no trânsito. A frustração com a chuva que estragou seus planos. A ansiedade pela saúde dos seus entes queridos. Tentar adivinhar o humor do seu chefe. Cada um desses processos é um aplicativo rodando em segundo plano, devorando a sua energia. No meio do dia, sua bateria já está em 30%, e não sobra mais força para o que é realmente importante: o seu trabalho, a sua criatividade, o tempo com a família ou o autocuidado. Tentar controlar o incontrolável é a maneira mais ineficaz de gastar a sua energia vital. É como tentar ferver o oceano usando apenas uma vela. Quando você conscientemente abdica dessas tarefas sem sentido, você libera uma quantidade enorme de recursos. Sua bateria para de descarregar à toa e você ganha energia para viver uma vida plena, rica e intensa. Certo, você pode dizer: eu vou parar de controlar tudo. Mas o que eu ganho em troca? Quais são as vantagens desse soltar? Na verdade, os benefícios são muito maiores do que você pode imaginar. A primeira e principal é, sem dúvida, a tranquilidade interior. Quando você aceita o fato de que não pode controlar todos os aspectos, uma quantidade imensa de estresse e tensão desaparece da sua vida. Você, literalmente, para de lutar contra moinhos de vento. O segundo benefício é a melhoria dos seus relacionamentos. Ao parar de tentar mudar ou controlar os outros, você começa a aceitá-los incondicionalmente, como eles são. Isso abre um espaço crucial para a confiança mútua, o respeito e uma verdadeira intimidade. Em terceiro lugar, flexibilidade e adaptabilidade. A vida está sempre nos apresentando reviravoltas inesperadas. A pessoa obcecada pelo controle tende a se quebrar ou desmoronar no primeiro desvio do planejado. Já quem pratica a aceitação é como o bambu. Ele se curva sob a força do vento, mas jamais se parte. Quarto, e não menos importante, o surgimento repentino de novas oportunidades. Ao parar de se agarrar àquele seu único cenário, o que você considera o certo, você começa a notar outros caminhos e opções que antes simplesmente passavam despercebidos. Se largar o controle é tão libertador, por que sentimos tanto pavor de o fazer? O nosso cérebro interpreta a ausência de controle como uma perda de segurança. Pensamos que se soltarmos as rédeas, o nosso carro, imediatamente, cairá num precipício. Temos medo do caos. Temos medo da incerteza. Acreditamos que o nosso controle absoluto é a única coisa que impede o mundo de desmoronar. Isto é, claro, uma ilusão gerada pelo nosso ego. O mundo existiu perfeitamente antes de nós e continuará a existir depois. Outro medo muito comum é o medo do fracasso ou do erro. Parece-nos que se controlarmos tudo minuciosamente, poderemos evitar o insucesso. Mas isso é impossível. Os erros são uma parte inerente a qualquer processo de desenvolvimento. Ao tentar evitá-los através do hipercontrole,
acabamos por nos paralisar e por nos privar da oportunidade de aprender e crescer. E por fim, tememos confrontarmos-nos com a nossa própria impotência. Admitir que não somos onipotentes pode ser muito desagradável para a nossa autoestima. Mas nesse reconhecimento não reside a fraqueza, mas sim uma força imensa, a força de aceitar a realidade tal como ela é. Então, em vez de desperdiçarmos nossa energia naquilo que não podemos controlar, vamos focar no que realmente está ao nosso alcance. E esta lista, embora curta, carrega um poder incrível. O primeiro ponto são as suas reações. O evento em si é neutro. Chover é um fato. Mas a sua reação, ficar frustrado e cancelar o passeio, ou ficar feliz e ler um livro perto da janela, é uma escolha exclusivamente sua. O segundo são os seus esforços. Você não pode garantir a vitória numa competição, mas pode controlar a quantidade e a qualidade dos seus treinos e da sua dedicação. O terceiro são os seus valores e princípios. Em qualquer situação, por mais difícil que seja, você pode controlar a sua escolha. Agir com honestidade ou não, demonstrar compaixão ou indiferença. O quarto é para onde você direciona a sua atenção. Você pode se concentrar no negativo, nos problemas e nas falhas, ou pode se concentrar nas oportunidades, na gratidão e na beleza do mundo. Sua atenção é o seu recurso mais valioso. Para onde você a direciona, é para lá que a sua vida flui. Ao parar de tentar controlar o mundo exterior, você ganha poder genuíno, o poder sobre o seu mundo interior. E este é o único poder que realmente importa. Existe um exercício extremamente prático e útil, conhecido como círculos de controle. Ele ajuda a visualizar e a delimitar as diferentes esferas da sua vida. Pegue uma folha de papel e desenhe um círculo pequeno no centro. Este é o seu círculo de controle. Nele, você deve listar tudo o que depende 100% de você. Suas palavras, suas ações, suas escolhas, sua atitude e a forma como você utiliza o seu tempo livre. Ao redor deste círculo, desenhe um segundo, um pouco maior. Este é o círculo de influência. Aqui, registre aquilo que você pode influenciar, mas que não consegue controlar totalmente. Seus relacionamentos com amigos, os resultados do seu trabalho, a saúde do seu corpo. Você pode se alimentar bem, mas não pode garantir que jamais terá doenças. E por fim, todo o espaço restante na folha é o círculo de preocupação. A este círculo pertencem todas as coisas que não dependem de você: a economia global, o clima, o passado e o que as outras pessoas pensam a seu respeito. Agora, observe este diagrama. Uma pessoa controladora gasta 90% do seu tempo e energia no círculo exterior. Uma pessoa feliz e eficaz se foca no círculo interno e dedica um pouco ao círculo do meio. Pendure esta folha em um lugar visível e consulte-a frequentemente. Há um paradoxo surpreendente escondido na busca incessante por controle. Quanto mais você se esforça para reter algo, mais rápido isso escorrega entre os seus dedos. Imagine que você segura um pequeno pássaro na mão. Se você fechar o punho com muita força, tentando evitar que ele fuja, você o esmagará. Para mantê-lo seguro, você precisa manter a palma da mão aberta, criando um espaço seguro e confortável. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Quanto mais você tenta controlar seu parceiro, maior será a necessidade e o impulso dele por liberdade. Ou, em outra metáfora, tente reter água apertando o punho. Ela simplesmente vazará pelos seus dedos. Mas se você usar as mãos em concha e as relaxar, você conseguirá segurar muito mais. A vida é um fluxo. Ao tentar controlá-lo, você constrói barragens que, mais cedo ou mais tarde, serão rompidas. A verdadeira sabedoria não está em controlar o fluxo, mas sim em aprender a construir o seu barco e a navegá-lo com destreza, aproveitando a força da corrente. Ao abandonar a necessidade de controle, você, paradoxalmente, ganha maior poder e influência sobre a sua própria vida. Chega de teoria, vamos logo para a prática.
Qual é o primeiro e menor passo que você pode dar hoje para começar a soltar as rédeas do controle? Escolha apenas uma coisa. Por exemplo, se você tem o costume de planejar o dia em detalhes e fica ansioso ou ansiosa com qualquer desvio, tente deixar uma hora vazia no seu cronograma de hoje e permita-se, durante essa hora, fazer o que der na telha, sem plano algum. Ou, se você vive checando notícias, na tentativa de controlar o fluxo de informação, imponha-se o desafio de não abrir nenhum site de notícias até a noite. Se você se pegar criticando mentalmente as escolhas de outra pessoa, apenas observe o pensamento e o solte, dizendo a si mesmo: é a vida dele e a escolha dele. Não precisa tentar largar tudo de uma vez. Comece pequeno. Toda vez que você, conscientemente, abre mão do controle em uma pequena situação, você está treinando seu músculo da aceitação. Com o tempo, esse músculo ficará tão forte que você conseguirá aceitar com facilidade até as maiores incertezas da vida. Então, vamos resumir. Hoje, discutimos a grande ilusão de controlo, aquela que nos faz gastar energia preciosa tentando gerir aquilo que está completamente fora do nosso alcance. Identificamos as 3 principais áreas incontroláveis: o nosso passado, que já aconteceu, as outras pessoas, com a sua inerente liberdade de escolha, e o vasto mundo exterior, com o seu clima, economia e futuro incerto. Vimos que, ao nos apegarmos ao controlo, apenas geramos ansiedade, frustração e, muitas vezes, destruímos as nossas relações. Mas a principal lição que quero que levem daqui é esta: a vossa verdadeira força não está no mundo externo. Ela está dentro de vós. Está nas vossas escolhas, nas vossas reações e na vossa atitude. Ao pararem de lutar contra o universo, vocês encontram paz convosco mesmos. Essa é a verdadeira liberdade. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se acharam o conteúdo útil, por favor, deixem um like e subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios sobre psicologia e autodesenvolvimento. E agora, uma pergunta para vocês. O que é que tentam controlar mais vezes, mesmo sabendo no fundo que é inútil? Escrevam a vossa resposta nos comentários. Vamos discutir isto juntos.